Olá, eu sou Fernanda Cunha, aqui com o vídeo da série Conversa Aberta com a artista plástica, desenhista e pintora e professora de artes, doutora Terezinha Lousada. Terezinha vem sagazmente nos brindar de ludicidade crítica com sua profunda inteligência reflexiva acerca de questões que eu diria existencialistas que revestem estes tempos de pandemia, de saberes e ressignificações estéticas ao ser provocada sobre sua exposição intitulada A Paixão segundo GH, ilustrações de Terezinha Lousada em homenagem ao centenário do nascimento de Clarice Lispector. Sua exposição está montada na Galeria Matéria Plástica em Brasília, mas não pôde ser aberta ao público em razão da pandemia. Mas, assim, Terezinha realiza videoexposição. A sua videoexposição se encontra em seu canal do YouTube, que leva seu nome, e o link de sua videoexposição você encontra no card e na descrição aqui deste vídeo. Este vídeo, em tempos de pandemia, é convite para ressignificar aspectos sobre fobia, medo, paixão, superação, sobre a capacidade de ressignificação através da estética ao viver arte e em tempos de pandemia. Como que magnetizada naquele desafio de interagir com aquilo que você acha mais execrável no mundo. E é nesse sentido, nesse contexto, que Terezinha Lousada revela que estabelece a relação entre a barata e o coronavírus, como o que é temido. Um processo de autoconhecimento, um processo até místico que Terezinha compreende que guarda certa singularidade, que é possível estabelecer certa relação como um processo de superação e no sentido de se interagir e saber viver, conviver e ultrapassar, interagindo com aquilo que você acha horrível. Fragmento de reflexão de Terezinha Lousada. Confira em suas palavras. A arte tem sempre essa potência de transformar as pessoas, embora no âmbito da ficção. A arte constitui uma experiência existencial, subjetiva, verdadeira e fundamental. Então, isso é muito importante na questão da arte-educação. Se ter também esse caminho de aprendizado dentro da escola. Ao mesmo tempo que você tem os conhecimentos constituídos da ciência e ela te leva a entender o mundo por um aspecto, seja ciências naturais, seja ciências sociais, que te leva a refletir sobre a sociedade. A arte também tem uma estrutura sistematizada que leva a trabalhar outros níveis também de consciência e entendimento do mundo. No final, todas essas coisas se conjugam nessa complexidade que é o ser humano. Terezinha Lousada é artista, arte educadora, ser humano profundo, com fôlego estético que chega ao solo do mergulho. Vamos lá? Terezinha, minha querida, é um prazer enorme estar aqui contigo, né? O carinho que eu sinto por você, a história que a gente traça com cada pessoa, existe uma cartografia de afeto, né? Mas eu devo confessar que contigo é muito especial, sabe, Terezinha? Muito especial. Em momentos tão diferentes da minha vida, né? Sempre nós nos intercruzando, construções, e sim, para mim, muito aprendizado contigo, né? Então eu quero agradecer você estar aqui com a nossa conversa, com esse momento, para mim, muito bacana contigo, e eu queria te pedir, se você puder, aqui se apresentar para quem acessar o nosso vídeo, para conhecer um pouco de você, sob a sua ótica de quem é Terezinha Lousada. Uau! Bom, profissionalmente, eu sou artista plástico, desenhista, pintora, e sempre fui professora de arte, trabalhei no começo, desde ensino fundamental e médio, depois muitos anos na universidade, e hoje sou uma professora aposentada e posso voltar a ser só artista, fazer só o trabalho que deu origem a toda a minha carreira, né? Porque eu gostava de desenhar desde criança. Sim. E, Terezinha, você abre agora um dia, 2 dias antes da pandemia, não é?
uma exposição, não é verdade? E eu queria que você contasse um pouco para nós aqui, para mim, sobre a montagem da exposição, até antes, como é que foi acordar com a exposição não sendo aberta em tempos de pandemia. Como é que foi isso? Conte um pouquinho do making off da exposição, se você puder. Ela estava programada e eu estava morando no Rio, a exposição em Brasília, trouxe os trabalhos, vimos, fizemos toda a montagem. É uma galeria muito interessante, de um amigo já de muito tempo, que é também artista plástico e tem uma galeria ao lado do ateliê. E montamos, foi tudo muito agradável e tudo, mas já sabendo que já estava ainda não tinha nenhuma definição de isolamento social, mas já estava sendo solicitado para as pessoas ficarem em casa e tal. E daí saiu mesmo a questão do isolamento e a gente cancelou a abertura, né, uma questão de bom senso. E ela está montada, né, lá, dormindo. Sim. E Terezinha, veja, eu tive a oportunidade, porque você fez um vídeo, né, dessa exposição. Você me enviou esse vídeo, que aliás, eu vou deixar aqui embaixo depois, se você me permitir, o link, né, dessa exposição. O link, ótimo. Né? Mas, francamente, no meu entendimento, eu chamo, né, eu intitulei por mim mesma, eu falei, nossa, esse aqui é uma videoexposição. Por que uma videoexposição? Que é diferente de uma exposição no vídeo, né? Porque eu me dei essa liberdade de intitular videoexposição, porque a integração da linguagem fílmica, né, pelo vídeo que você traz, na narrativa que você constrói, é um prazer, né, um prazer delicioso de você ir sentindo, vivenciando, né, consumindo aquela narrativa. E aí é muito difícil, eu diria que é impossível a gente não se envolver, né? Eu me envolvi, né, e pude criar as minhas narrativas, as minhas conexões a partir dessa sua videoexposição. Então, se você puder falar aqui um pouco da temática, porque temos aí a questão, quem é a barata para a Terezinha Lousada, não é? Sob a ótica de Clarice Lispector. Como é que foi isso? Por que a barata? E essa barata? Tem alguma... Como conectá-la, né? Como interrelacioná-la com tempos de pandemia, né? O que se prenunciou, né, em tempos desses desenhos, né, que você constrói com uma narrativa muito própria para a pandemia, né? É muito do agora essa exposição, não é? Não foi encomendada para a pandemia, não? Não. Bom, deixa eu apresentar o que é a exposição, né? É um conjunto de 50 ilustrações sobre uma obra de Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH, né? Que é um romance potente, né? Dessa escritora assim tão fascinante, tão instigante, tão importante para a literatura brasileira e mundial, né? E esse ano é o centenário de nascimento da Clarice Lispector, né? Então é muito oportuno nesse sentido. Eu comecei a fazer essas ilustrações há 1 ano e meio atrás, sem nenhuma pretensão de ainda assim estar expondo, né? Talvez até mais era uma pretensão de publicar, né, a ilustração com os fragmentos do texto, né? Porque é uma obra que passou pela minha vida toda, eu tentando ler e não conseguia. Eu li quase tudo da Clarice Lispector,
mas a obra A Paixão Segundo GH, quando surgia a barata, eu não dava conta de ir para frente, porque eu tenho realmente fobia de barata. E é muito interessante. Então, eu tinha acabado de me aposentar, e falei assim, eu vou ler agora esse livro. Então, é um livro que eu tentei ler quando eu tinha 14 anos, não consegui, quando eu tinha 30 anos, não consegui, e aos 60 anos, felizmente, consegui. E comecei a trabalhar. Na hora que eu acabei de ler o livro, como eu tinha acabado de me aposentar e estava querendo resgatar assim, uma dinâmica do meu trabalho como desenhista, como pintora, eu vou ilustrar esse livro. E comecei como um exercício de resgate da linguagem visual, né, do trabalho gráfico, e passei vários meses ilustrando. São 50 desenhos, mas acho que eu fiz uns 150 desenhos, mais ou menos. Tem várias versões, tem muito material em cima da escolha final, assim, do formato final da exposição. E o que é a fobia, o que é o medo, né? O que é a barata? Eu acho que particularmente entre as mulheres, essa fobia é muito comum, né? Tem várias análises, várias coisas, né? Mas o que a personagem GH do livro da Clarice é exatamente, ela tem também esse asco, ela tem também essa aversão, e ela começa a ter que lidar com aquilo. Ela fica como que magnetizada naquele desafio de interagir com o que, como eu falo no vídeo mesmo, com aquilo que você acha que é mais execrável no mundo. E nesse sentido que eu estabeleço uma relação entre a barata e o vírus, né, que a gente está, Covid-19, que a gente está enfrentando, né, aqui, guardado, né, a diferença que na obra da Clarice é um conflito subjetivo, pessoal, intimista, e o vírus é um fenômeno planetário, né? Mas nos dois casos você está lidando com aquilo que é temido, e o caminho que a personagem desenvolve ao longo do livro é que ela vai entendendo que ela tinha que ultrapassar aquele medo e ver que aquilo fazia parte da vida, fazia parte do mundo. Então ela tem um processo de autoconhecimento, um processo até místico, né? E que eu acho que então guarda certa similaridade, que é possível se estabelecer essa relação como um processo de superação, e no sentido de se integrar e saber conviver e viver e ultrapassar, interagindo com aquilo que você achava horrível, né? Então é muito forte o romance, eu não vou, né, não dá nem para explicar, é bem Clarice Lispector, né? E veja, nessa situação, nessa relação tão profunda, né? Me levou muito a uma filosofia existencialista, né? Profundamente existencialista, né? E eu não consigo perceber ali, quando eu consumo, né, o seu vídeo, né, a sua vídeo exposição, é tão intercruzado, é tão visceral o que você faz, que eu fico tentando brincar, né? Onde está Clarice, onde está Terezinha, né? E aonde está cada um de nós, aonde eu estou ali, porque a gente se identifica o tempo todo, né? As questões do existencialismo, elas são, imagina, trabalhar com a fobia, com o medo, absolutamente, precede o cultural. Né? Entretanto, ainda numa questão frente à metáfora, eu entendo como a metáfora da barata, né? Quer dizer, porque ali tantos medos estão presentes naquelas linhas que homenageiam ao centenário da Clarice, né? E nesse sentido, a gente encontra
por uma relação tão existencialista, tão humana, do valor mais essencial, primário da gente, o medo, né? O medo, que o medo ele tem uma relação muito próxima ou fundamental para existir, né? Para sobreviver, para permanecer vivo, para permanecer viva, né? Que ali tem a questão do gênero, né? Em Clarice, né? Quer dizer, Com certeza. Nesse sentido, ainda, quando você vem e apresenta a questão que não tem até como não pensar da pandemia, né, através de um discurso estético, né, porque numa estética que se interrelaciona a Clarice, você interrelaciona as suas linhas com as linhas da Clarice, né, isso torna há uma permissão ou há um convite para colocarmos as nossas linhas, né? Quer dizer, é um trabalho que termina onde, né? Nesse sentido, Terezinha, eu queria perguntar para você, queria que você falasse um pouquinho mais, como é que é a barata? Como é essa barata da pandemia? Porque você vai fazer esse trabalho há 1 ano e meio atrás, 150, quer dizer, constrói, né? E esse trabalho ele acorda na pandemia, né? Mas o processo, eu acho que tem um processo político-cultural ali, né? Muito forte no gênero, né? E que a pandemia tem demarcado questões muito importantes e latentes, que nós já tínhamos problemas no gênero, inclusive, né, na violência, porque tem uma violência com a barata, né, e tem uma violência da barata com o trabalho, né, acho que tem um diálogo ali, não? Sim, você estava falando da questão do medo e dessas correlações, que te leva numa situação de sobrevivência, onde vai no mais animal que você tem, né, e que eu acho que a pandemia traz esse sentimento, esse risco de vida, de você repensar, né, os valores da vida, né, quando ela se torna assim tão frágil, né, e de você ter que entender, quer dizer, é lógico que dessa experiência que o mundo está tendo, né, que o planeta está tendo, que todas as pessoas estão tendo, você pode construir, né, uma relação de maior integração com o mundo, com as pessoas, com o ambiente, com o cosmos, com a espiritualidade, com a solidariedade, né? É um desafio diante de todas essas coisas, né? Então, eu acho que tem essa relação. Mas você estava querendo falar exatamente de gênero também, não é isso? Veja, eu não consigo, como mulher, né, e vendo a narrativa da Clarice como mulher, né, e na sua pena, né, como mulher, e num momento de tanta violência e medo, e a barata é a barata, não é o barato, né? Ela tem até uma passagem que ela diz que a única variação que poderia ter naquela experiência que ela teve era saber se a barata era macho ou fêmea. E a barata estava imprensada na porta, né? Ela bateu a porta e quase matou a barata, então está essa barata em agonia e ela em agonia em frente a essa barata, né? E ela fala a frase: o que é esmagado pela cintura é fêmea, e que só tinha pensado a barata enquanto fêmea, né? Eu acho a literatura, eu não sei o que um homem entende quando lê Clarice, porque eu acho que ela é lógico que ela tem inúmeros fãs,
masculinos, né? Mas eu acho um diálogo tão feminino e tão potente, tão forte, não tem nada de docinho, né? Ela é muito poderosa e muito, né? Mas, eu tenho essa ligação, né? Eu gosto da Virginia Woolf, né? Gosto mais das escritoras. E veja só, né? Porque, na verdade, me parece que tem todo um processo de ressignificação existencialista acerca da paixão, né? O quanto essas linhas elas estão sendo tecidas pelo medo ou pela paixão? Ou é o medo da paixão? Ou é o medo da desconstrução da paixão? Uhum. Tudo isso. Né? Eu dividi o livro em duas partes, né? Ele não tem essa divisão na publicação. Uma coisa forte nesse romance da Clarice é que ela está dialogando com o leitor, né? Ela me dá a sua mão, preciso da sua mão, acho que vou me perder, por favor, me dê a mão. Então, ela, até uma certa parte, você acha que ela está solicitando ali a mão do leitor. Então, é um convite de você viver aquilo junto com ela, né? E, de uma altura em diante, ela diz que lembra um amor do passado. E ela começa a discutir, então, um pouco essa relação da sexualidade, né? E é muito interessante, porque tem passagens assim bastante erotizadas, né? Ela vai do céu ao inferno nesse pensamento, nesse enfrentamento com a barata e nessa revisão que ela faz. Eu não gosto muito de comentar a obra. Acho que às vezes isso até prejudica aí ao possível leitor, né, da obra. Acho diferente. O processo que eu acho que é interessante falar aqui, o processo da ilustração é um processo muito interessante. Em alguns momentos da minha vida eu fiz trabalhos de ilustração e é sempre muito rico, porque normalmente você tem o seu trabalho, você está trabalhando a partir do seu próprio repertório, né? E quando você vai fazer um trabalho de ilustração, você tem que entrar no universo do outro, né? Você vai interpretar aquele universo com o seu repertório, com o seu próprio universo. Então, é um diálogo muito interessante, né? Então, é quase como se eu me sentisse meio vedada de comentar a obra enquanto literatura, sendo que eu vivi ela enquanto processo de ilustração, de criação. Eu já não sei mais também o que é meu, né? As minhas interpretações e projeções que eu fiz ao longo do livro, né? Mas é um processo muito rico. Sempre que eu fiz a oportunidade de fazer trabalho de ilustração, um salto. Inclusive, eu estava falando que eu dividi em duas partes. Na primeira parte, eu fui explorando o que eu tinha mesmo, o meu repertório, do meu trabalho, né? E tentando adequar na dinâmica da narrativa, né? Quando chega nessa parte, quando ela lembra de um amor do passado, e daí ela vai do céu ao inferno várias vezes, né? Eu sentia que eu não tinha repertório visual para ilustrar aquilo. Eu cheguei a um momento que eu fiquei pensando, nossa, eu preciso achar um desses desenhistas magníficos de história em quadrinhos e convidar para ver se ele ilustra essa segunda parte ou ilustra a primeira. Eu sentia que eu não tinha condição de ilustrar aquilo. E fiquei lembrando do Gustave Doré, né, que é um ilustrador fantástico, né? Eu assim, gente, então eu tive que começar a construir uma nova forma de desenhar,
para conseguir dar conta dessa segunda etapa. E isso foi muito rico, é muito interessante. Então, eu acho que isso tudo é Clarice. Você sair do seu conforto e ter que experimentar uma nova experiência. Então, tentando representar, eu comecei confortável com o meu repertório, mas eu tive que reinventar o meu próprio desenho para entrar no universo dela. Então, eu acho que ela faz isso no leitor em algum nível do contato que se estabelece, né? Aliás, a Clarice diz num vídeo, parece que é o único vídeo que foi feito com ela, né, que a obra dela a pessoa gosta ou não gosta, ou entende ou não entende nada, né? É muito interessante. É muito forte, né, Terezinha? Porque você é uma pessoa muito profunda, né? Você é profunda, você mergulha e você quer conhecer, me parece, né? A minha interpretação sobre você, né? Você quer mergulhar, você quer ver, você quer chegar até aonde aquele mergulho vai. Você quer chegar no solo do mergulho, né? E você chega, a impressão que eu tenho, você chega, é aí que apreende a minha admiração por você, há uma coragem, né? Eu fico pensando até que ponto, quando você traz aqui no começo da nossa conversa, você uma consumidora, né, de Clarice, mas em um tempo, não deu para consumir, não deu para enfrentar a barata, porque você fala do seu medo também pela barata, aos 30 não deu também a barata, e agora você fala que não, agora aos 60, então você vai lá e se sente em condições, aí fica, menos medo ou é essa Terezinha de tanta coragem, né? Porque essa capacidade de mergulho que você tem é uma capacidade de enfrentamento, né? Que o tempo todo a Clarice ela faz esse enfrentamento. E é um enfrentamento tão interessante que você traz a grafia, né? As linhas, a tessitura, você vai tecendo todo um processo. Me chama muito a atenção porque a gente vive um tempo de medo, né? Vivemos um tempo de medo. A pandemia ela traz uma paralisação das pessoas frente ao medo, né? Mas as pessoas elas estão enfrentando essa barata ou não? Ou de que modo elas estão desenhando, cartografando com as suas linhas em tempos de pandemia, o que já estava cartografado, mas vive no tempo do latente o perigo de sempre, sempre a ideia do após a barata, mas aquela barata, você acha que da Clarice Lispector, ou essa que você tece, morreu? Se a barata morreu? Tem uma relação com a metamorfose do Kafka, né? A sensação, quer dizer, pelo menos a última ilustração, eu faço, no começo tem uma ilustração que logo que ela encontra a barata, que ela bota o rosto no armário e a barata vem. Então essa ilustração ela forma mais ou menos um triângulo, que são os dois olhos, e a barata aqui como um terceiro olho, né? Um olho de uma clarividência que vai ter ali a partir daquela experiência. E na última ilustração, que é muito lindo a maneira como ela termina o livro, assim, né? Eu coloco um olho como se fosse o da GH, da Clarice, e o outro olho já é a própria barata, que a anteninha dela fura bem o meio do olho humano, né? Um olho humano e um outro olho que é, na verdade, uma barata, que é assim, né? Desenho muito gráfico, muito rápido, assim, muito realismo, né? Mas eu acho que elas se integram, é isso que... Né? Ela é a barata, ela fala num momento, eu sou a barata. Né? É interessante. Então, eu acho que tem essa integração com a natureza mesmo, com a vida,
né, com o vital e de transcendência dessas circunstâncias, né? É uma experiência espiritual o livro, né? Terezinha, É veja, eu tenho pensado muito na questão arte educativa, acaba por ensinar a viver, ou a pôr em questão como viver, ou a pensar sobre as questões tão essenciais, ensinando arte educativamente a atravessar no âmbito estético, pela estética, através da estética, a pandemia? Sim, a arte é uma experiência, né? Na verdade, ela se concretiza nessa né, só com o leitor, né, como diz o Iser, né, que a obra de arte ela é só um monte de páginas com letras ou um pedaço de pano cheio de tinta, né? É nessa interação, aquilo que ela provoca na mente do leitor é que a obra existe realmente na cabeça de cada pessoa, né? Então, quando a Clarice fala, tem gente que entende, tem gente que não entende nada, tem gente que gosta, tem gente que não gosta nada, construiu a obra dentro de si. Então, tem sempre essa inter-relação, né, do leitor com o escritor, né? Você entra naquele universo, é uma viagem, né? É um aprendizado, né? Então, a arte tem sempre essa potência, né? Essa potência de transformar as pessoas. Isso ela é, ao mesmo tempo, um deleite, ela tem N características, não vamos tentar fazer nenhuma definição aqui, mas, embora no âmbito da ficção, ela constitui uma experiência existencial, subjetiva, verdadeira e fundamental, né? Então isso é muito importante na questão da arte-educação, se ter também esse caminho de aprendizado dentro da escola, né? A vida não pode ser só, embora a escola tenha uma de suas propostas, e dentro de um conteudismo só é isso, né, de transmissão do conhecimento sistematizado ao longo da história, mas ela é também um lugar de construção das pessoas, de sociabilidade, de tudo. E tem, ao mesmo tempo que você tem os conhecimentos constituídos da ciência, e ela te leva a entender o mundo por um aspecto, seja as ciências naturais, seja as ciências sociais, a refletir sobre a sociedade e tudo, a arte também tem uma estrutura sistematizada que te leva a trabalhar outros níveis também de consciência e de entendimento do mundo. No final, todas essas coisas se conjugam nessa complexidade que é o ser humano, né? Então, é sempre muito importante tudo. E queria até falar um outro aspecto que também, quer dizer, relativo à pandemia e essa experiência tão rica que de repente surgiu, porque não estava na minha expectativa fazer um vídeo, sim, mas devido ao cancelamento da abertura da exposição, as pessoas estão tomando essa iniciativa de buscar outras formas, né, de manter o contato com o público, né? Então, foi feito o vídeo. Então, é uma experiência nova. Então, todos os desafios da vida, por mais terríveis que eles sejam, ele também te traz aprendizados e te instiga a criar novas soluções. E eu gostei muito de fazer esse vídeo super caseiro. Meu filho filmou e editou, ele tem competência, ele conhece, assim, mas não é um profissional da área e tudo, né? Então, até nessa circunstância, é um aprendizado também, né? Principalmente aí em relação a você que tem tanto interesse e que é uma divulgadora dessas novas mídias, né, no processo educativo. Então, isso é muito importante. Olha, eu preciso aqui falar para quem nos ouve, né, que, claro, não tem como não assistir, né, ter essa vivência estética singular desse vídeo, dessa videoexposição da Terezinha Lousada, e ali
todos que assistirem, eu tenho certeza, que vivenciarem, vão observar que edição, que produção, que vídeo profissional. Pode ter sido feito num conceito ali de caseiro, mas está espetacular. É delicioso. Esse material que você fez, ele é simplesmente... Olha, vamos falar, não, o que eu vou falar agora, o que eu vou dizer? Eu vou dizer o seguinte, eu gostei tanto desse vídeo que eu penso que... Para que exposição em galeria? Ai, que perigo essa minha provocação! Né? É porque realmente esse vídeo está magnífico, né? E ele vai colocar em questão, ele coloca em questão muito para que a exposição. Olha lá o seu amigo da galeria, ele vai me matar, mas é uma brincadeira, é uma provocação, mas é uma brincadeira, mas que ela é bem verdade, que o vídeo está espetacular. Né? Uma narrativa incrível, Terezinha. Parabenizo, claro, o seu trabalho, o seu filho que você traz, né? Que ele traz aí uma parceria contigo. Mas, Terezinha, veja, bom, se com medo não se fez naquele tempo essa sua vivência estética de Clarice, e houve os ensaios, né, a tentativa de chegar à paixão segundo GH, né? Bom, num dado momento você vai, faz esses desenhos, essa vivência, faz esse mergulho, então há o enfrentamento, que há pouco eu disse, bom, para o enfrentamento, será que já não tem que ter a coragem? Agora eu faria num outro paradigma, não é o medo, porque veja, eu tenho que ter alguma coragem para enfrentar o medo, né? Mas há o medo que se enfrenta, portanto, a presença do medo, não é? E enfrentar o medo não nos torna, ou te tornou, mais corajosa? E nesse sentido, pode ser que não, pode ser que sim, nesse sentido, será que sem essa imersão que você faz, que tem o seu universo sígnico como a artista, o quão pode ter te preparado um pouco mais de enfrentar a pandemia a partir dessa experiência? Sim, com certeza, acho que afeta, né? Tudo nos afeta, e se tem uma lição é afetar pela humildade mesmo, pela aceitação da nossa própria fragilidade, pela capacidade de ver o outro e ver essa dificuldade. Eu acho que são aspectos, né, importantes, né? Acho que por aí. Terezinha, como é que nesse seu processo com esses desenhos, né, com essas ilustrações que embrenham ali com os vários tomos, né, da paixão segundo GH, onde você acha que está o ponto mais obscuro? Ou o ponto cego? Na narrativa? Na narrativa, de qual narrativa nós estamos falando? Essa experiência estética, que é um convite para quem, estiver consumindo, vivenciando, se embrenhando com o seu vídeo, né? Com a sua vídeo exposição. Qual aspecto existencialista que você entende que está ali o ponto mais obscuro? Aí nós falamos de medo, de fobia, do execrável, como você pontua. É interessante porque a Clarice, ela vai falar que esse máximo ela dá quando você esquece de você mesma, quando você se torna despessoal e você consegue se sentir efetivamente integrada no cosmos, né? É muito interessante. Então, esse é o ápice, né,
Mas enquanto você está lidando com você mesmo, você vai ter altos e baixos. Então ela tem, quando eu falo vai do céu ao inferno, é literal e figurado, né? Os conflitos, sucumbe, encara de novo, enfim, né? Mas essa maneira simplesmente assim de estar no mundo e de uma maneira menos egóica, assim. Então acho que esse é um desafio principal. Não sei se te respondi. Esse desafio é uma dualidade, não? Não, é exatamente a antidualidade, né? É exatamente você sentir uno, não eu, Terezinha, uno, eu no mundo, eu parte do mundo, né? Quando ela, como se tivesse essa simbiose, essa integração, né? Então, sai dos conflitos pessoais e você começa a se sentir dentro do mundo, né? Dentro do universo. É mais ou menos esse o percurso. Eu acho horrível estar tentando dar essas interpretações. A pessoa tem que experimentar, né? A leitura, né? Acho até que atrapalha assim, a leitura mesmo do texto e tudo. Ô, Terezinha, me conta uma coisa. Bom, eu tenho medo de barata, né? Eu tenho medo de barata. Como você eu não perdi o medo de barata. Eu ia perguntar isso. Medo de e aí, barata. perdeu o medo de barata? Quando você olha para barata, como é que é? Você já encontrou outras baratas aí depois? E como ela tem vários momentos, todos para mim são impactantes. Eu não olho para barata, simplesmente. Eu não tenho coragem de olhar a barata. E ela fala isso, que ela nunca tinha defrontado a barata, Sim. nem em pensamento. Eu não olho. Tem agora curiosidades, coisas engraçadas. Mas eu tinha que desenhar a barata, não que tenha um monte de barata desenhada, são poucas ilustrações onde tem a barata, e é um desenho, não é um desenho realista, nada disso. Mas eu precisava olhar a barata. Então, assim, é uma ilustração onde eu queria desenhar a barata de baixo, assim, sem ser as asas, né, na barriga dela. Assim. Nossa! Acho que ninguém nem nota na ilustração que é isso, mas é uma ilustração onde ela está num momento muito espiritual, assim, e é como se ela estivesse em pé, e a abóboda é a própria barata atrás. Enfim, eu precisava ver a barata, eu não tenho coragem de ver a barata. Eu fui tentar ver na internet, botar barata, né? Na hora que apareceu, eu dei um tapa na tela, né, fechando. Eu não consigo olhar. Isso era a imagem da barata, isso não era barata, era a imagem da barata. Não, eu liguei para o meu filho, o outro, eu tenho uma ilustração que está dedicada a ele, o que fez o vídeo é o Ilo, o Ian mais novo, que eu queria que ele me descrevesse duas coisas. Como é que é a barata realmente? Eu sei como é que ela é, lógico que eu já vi a barata, né? Mas ele me descrevesse, e foi engraçado que ele descreveu e falou que a barata tinha, talvez o macho ou fêmea, eu não sei, tem 2 ferrãozinhos no bumbum, assim, né? Tipo, ferrão. Eu nunca tinha visto isso, eu faço um pouco isso na ilustração. E eu dediquei essa ilustração ao meu filho, e tem muita paródia dentro dessas ilustrações. Eu recorri a imagens de outros artistas, de uma maneira mais sutil e uma maneira muito visível, né, bem explícita, de paródias. E sempre que eu fiz naquela ilustração, eu fiz uma remissão a alguma outra obra de algum outro artista, ou me lembrou a obra de algum outro artista, eu faço no livreto, né, tem o livreto da exposição, que está lá no vídeo, no final, debaixo das ilustrações tem essas referências. E eu dedico essa ilustração para o meu filho, que me descreveu a barata por telefone, e dedico também ao Jüder, porque ele tem aquele desenho maravilhoso do rinoceronte, né? E ele nunca viu um rinoceronte. Ele fez
aquele desenho, que é um clássico. Quando você pensa em rinoceronte, parece que vem aquela imagem do Dürer. E a partir de descrições de um rinoceronte que teve em Portugal na época, né? Ele é renascentista, né? E ele, a partir da descrição, é que ele desenhou, e o desenho virou um grande clássico da representação do rinoceronte, né? Então, mas só uma curiosidade dessa ilustração. Muito interessante. Com relação à Via Barata. Eu não tenho condição de ver a barata. Nem eu, viu? Já contando histórias aqui. Eu estava um tempo atrás no Rio, principalmente verão, você sai pulando barata no chão, né? Porque aumenta o calor, elas que saem aí dos bueiros. Eu ando em pânico, assim, olhando, né? Em Goiânia Mas enfim, também. eu estava muito distante, era um dia assim, tipo meio-dia, e eu estava passando atrás de um ponto de ônibus e vinha uma outra moça no sentido inverso. Na hora que a gente estava quase cruzando, saiu uma barata do edifício que tinha atrás do ponto de ônibus. E nós duas gritamos, corremos cada uma para um lado. E ao mesmo tempo, um rapaz que estava virado para a pista e não atrás do ponto de ônibus, ele já veio correndo assim, é barata, tenho certeza. Né? Quando uma mulher grita desse jeito, é barata. E a gente riu muito, né? Como ele matou a barata. Como é que ele sabia disso? Como é que ele Muito sabia engraçado. disso? Excelente, né? Muito. Será que universal, né? Terezinha, você sabe que... Não, agora eu vou falar outra curiosidade. Sim. Quando lançaram aquela revista, não sei se existe ainda essa revista, uma revista chamada Super Interessante, lembra dessa revista? Sim. Então, um dos primeiros números, segundo, terceiro, era por que as mulheres têm medo de barata. E eles botaram na capa uma barata ampliada. Era uma revista, assim, tipo, também era manchete. Né? O público aqui não lembra dessas referências que eu estou fazendo aqui. Mas é uma revista maior do que essas, um formato maior, e estava barata gigante. Eu digo, nenhuma mulher que tem medo de barata vai saber porque tem medo. Eu não tenho coragem de pegar nessa capa, não tenho coragem de olhar essa capa, não tenho coragem de abrir essa revista, né? Eu achei um erro de marketing. Como não vender uma revista? Como não vender? Olha, como não atingir o público-alvo? Né? Ou revistas para homens, revista para homem, né? Como excluir as mulheres, entendendo que o homem, ele teve ali, né, como você colocou nessa sua história anterior, né, que aí o rapaz foi lá frente ao medo de vocês duas com a barata e veio o herói, né? Eu conheço muitos homens, eu não sei, o meu irmão, ele tinha um medo de barata, que era terrível. Eu não sei se hoje ele vai lá... Meu pai tinha também. Lá. Então, vamos ali, né? Eu não sei se ele hoje mata barata, né? Ou se ele até consegue matar barata com medo, né? Qual é a ação que a sociedade impõe para o homem ter que matar a barata, né? É uma questão interessante a pensar, e essa desnudez do enfrentamento que a Clarice Lispector traz e que você vai lá e decide enfrentar a barata, que não é enfrentar o medo da barata, né? E até que ponto enfrentar o medo é deixar o medo mais latente, mas se eu enfrento a figura do medo, pode ser que seja um processo num parâmetro, num outro paradigma mais sígnico, né? E que pode, portanto, ressignificar de um modo talvez mais potente. E falo isso do ponto de vista, pensando aqui no John Dewey, né? Porque eu estou pensando aqui em você, né? Porque eu estou pensando em mim, né? Na minha experiência com o seu trabalho, né? Porque conhecer... nós estamos falando aqui de experienciar, né, a paixão, segundo o GH, por um processo completamente estético que você traz num outro paradigma, né? Quer dizer, é incrível, né? Mas nesse sentido,
essa questão do John Dewey, né, quando ele observa, acho que é naquele livro Arte como Experiência, né, que a experiência é o seguinte, é uma pedrinha, é uma pedra. Ela tá lá em cima, numa montanha. Eu estou falando com as minhas palavras o que eu me lembro dessa parte do livro. Mas quando você lança essa pedra para descer morro abaixo, essa pedra ela vai se embrenhando dos musgos, de tudo de todo o acontecimento no processo do descer aquela montanha, né? E ali, quando ela chega, ela é a pedra que chegou lá embaixo, que rolou, né? Mas já não é mais a mesma pedra, porque ela está impregnada daquela vivência que ela vai que vai acontecer, que modifica, que altera aquela pedra, né? Nesse sentido, eu entendo a riqueza no sentido, nos aspectos mais profundos da relevância, da importância da arte na escola, da importância da arte na vida das pessoas, porque eu estou puxando aqui a questão da pandemia, porque é momento de pandemia, mas esse aspecto tão existencialista que se traz nessa temática, mas a vivência que promove na própria pessoa, quem? Na Terezinha, na Fernanda, em quem esse convite que você traz de uma experiência estética que eu posso viver e viver a partir da sua experiência estética, que é uma provocação, né? É muito... nos torna pessoas... pedrinhas com outra formatação, novas experiências após a experiência de descer, nos embrenharmos nesse momento desse morro abaixo, que se desce, que se sobe, enfim. E é muito forte isso. Quer entender? Viva essa estética, essa experiência, por exemplo, e riquíssima, existencialista, que a sua videoexposição traz, Terezinha. É impressionante, porque você vai na essência, nos valores existencialistas da vida, né? Você toca a arte pela vida. É Clarice, né? Clarice. Exatamente. É Clarice Lispector, magnífica, né? Que ao mesmo tempo ela tem coisa, dizem, né, biográfica, mas eu acho que ela realmente é incrível como é que transcorre o livro sem não ter nenhuma ação, na verdade, né? É ela paralisada na frente daquela barata e N coisas então que vão passando, né? Bom, é uma atitude de leitora, né? A minha, né? Ler ilustrando, né? Representando. Mas essa dimensão humana tão complexa e delicada e profunda é Clarice Lispector, nossa grande escritora, e que está sendo celebrada esse ano e vale a pena ser resgatada e retomar esse contato com essa escritura tão importante, né, da literatura brasileira. É verdade, né, Terezinha, que não podemos negar, vou ainda continuar nesse raciocínio, sim, é Clarice, mas sim, é Terezinha, né? Essa videoexposição, você é muito generosa com quem vive essa exposição, essa videoexposição, porque é ter a experiência estética da paixão segundo o GH, num paradigma incrível que você traz, embrenhando uma narrativa falada numa interconexão com as imagens,
né? Em que você... É um exercício de metalinguagem, né? Um exercício de tradução à ilustração. Né? Olha, você entra no ponto incrível da metalinguagem, e que eu ainda levo essa metalinguagem para o conceito que o Castells vai nos trazer da linguagem digital. Né, que é a interconexão de som, imagem e texto. Você faz isso com uma riqueza, né? Olha, é um vídeo, mas é um clipe, né? Tem uma interconexão, por isso que eu não sei, fico aqui sempre provocando, o quanto será possível, quando sim a exposição for aberta na galeria, é a exposição com todo o seu valor, mas é outra exposição. Esse vídeo... É outra experiência. Outra experiência, né? Que não tem como não ir lá... Não, foi muito interessante a circunstância de fazer o vídeo. Né? É uma outra elaboração, a pessoa vai... Aí agora a gente vai entrar assim no McLuhan, né? O meio é a mensagem, né? Exato. Né? A experiência de entrar na galeria e ver os trabalhos é uma, a experiência de ver o vídeo, ela ganha, cada uma tem qualidades distintas, então são experiências diferentes que alteram, de certa forma, a maneira de experimentar, né? Eu própria, pelo vídeo, revi meu trabalho de uma outra maneira e me surpreendeu, achei interessante, né? Muito interessante. Porque você assiste esses vídeos então tem o trabalho do artista, uma exposição, etc, etc, que, claro, a exposição tem um valor com a sua importância, com a sua relevância, o do acontecimento que pode, estético, que pode ocorrer ou não com quem ali vai visitá-lo, etc. Agora, quando eles fazem esses vídeos, aquele vídeo disparado, que a obra, a vida da pessoa, tudo isso eu não estou dizendo que não tem relevância, mas você, ali, você faz não é a sua exposição ela não é contada por alguém, né? Você faz uma meta-exposição. É incrível, né? É um outro paradigma estético que você constrói, né? Pode dizer aqui? O impacto aí, na verdade, me preocupou, eu falei, mas bom, quem se interessar vai ver, né? Porque saiu um vídeo de 50 minutos, tem uma introdução Jurman, que é coordenador da galeria, né? Eu faço uma breve apresentação e das minhas motivações e tudo, e depois a maior parte do tempo ela em tese super monótona, né? A imagem e a leitura dos fragmentos, né, do texto que estão ilustrados ali. Então isso se repete até o final. Então, mas é curioso que você também falando isso, outras pessoas já me disseram que ficam meio presas, porque também a leitura, a Clarice nesse sentido, quer dizer, então eu fico lendo e a pessoa vai ouvindo e vendo, e conectando com a imagem, né, e isso cria uma certa dinâmica, mas ela se repete ao longo do vídeo todo. Então eu acho que algumas pessoas podem achar o vídeo extremamente monótono e não conseguir passar da terceira ilustração, ou ela entra em sintonia com o texto e a relação com a imagem, e daí ela tem a dinâmica da própria trama, né, da obra, que é interessante. Trama, né, é difícil qualificar o que é a narrativa da Clarice Lispector, né? É muito mais psicológica, é uma conversa interior do que propriamente coisas que acontecem, né? Então, a dinâmica está na dinâmica da própria obra ilustrada e da conexão com a ilustração, porque a estrutura do vídeo é absolutamente repetitiva, né? Bem, o que eu posso dizer é o seguinte, para mim é uma meta... É uma meta-obra, né? A obra pela obra, né? E ainda diria assim, quando eu vou para...
quando você vai visitar uma galeria, etc., estou falando eu, né? Aquele silêncio, né? Que eu mergulho na imagem, eu mergulho na obra, mas a minha imaginação conversa, a minha experiência conversando com a experiência do artista, né? Com certeza. A minha experiência estética conversando com a experiência do artista. Agora, devo confessar, Terezinha, que é uma delícia você pegar essa sua videoexposição e ir vivendo a minha experiência estética com as suas imagens interconectadas com a sua fala, que tem uma interpretação, tem todo um processo ali incrível, fantástico. Não, eu até na introdução, eu coloco que eu não fiz aquele trabalho como um ilustrador esteticista, alguém querendo ilustrar a obra, né? Mas como uma leitora que aceitou dar a mão a GH no seu percurso, na sua jornada, representando a minha própria experiência como leitora, as conexões que eu fiz, as relações que eu fiz, né? Então, e essa, na verdade, é a postura do público, né? Uma postura ativa do público, né? Você está na obra e você nunca vai saber o que o artista pensou, né? Você só tem um contato ali com a obra. Mas o que aqueles sinais te mandam, o que movimenta em você, e você vai construindo seus significados. Não é diferente, né? Da relação público-obra. Só que é com uma outra construção estética, né? Uma outra linguagem, né? Olha, Terezinha, sem dúvida, é uma linguagem, no meu entendimento, completamente da cultura digital, né? É um paradigma ali, é um processo de expressão que você traz para professores, professoras, arte educadoras, é um convite incrível, porque certamente é uma forma em que os nossos alunos, alunas, os nossos jovens, eles consomem a vida dessa forma midiática. E terem essa experiência estética, e o convite que você traz, está claro qual é o papel da arte, porque você não sai dessa experiência estética como você entra, não sai. É impressionante, não dá para a pessoa ficar, você falou, não, a pessoa vai ficar na terceira imagem. Bom, pode ser, mas penso bem pouco provável. Se entrar no percurso, daí flui com a dinâmica da própria. Pois é, não fluir ali, Terezinha, é impressionante, é delicioso, é importante. Importante em quê? A importância que a arte tem na vida das pessoas, pura metamorfose, né? Viver o seu vídeo, a sua videoexposição, é experienciar uma metamorfose a quem ali se entrega, não é? Vivendo, aprendendo, ressignificando, repensando sobre relações tão intrínsecas da vida no que tange o medo e a paixão. Não? Terezinha, quero agradecer muito, né, esse momento contigo, deixando um beijo enorme no seu coração, e queria saber se você poderia deixar aqui uma mensagem, uma questão, enfim, uma fala final para quem estiver nos ouvindo, uma provocação. Bom, também quero agradecer muito a você, Fernanda, pelo trabalho fantástico que você tem como arte educadora, ampliando esses horizontes com as mídias digitais. Você já vem desenvolvendo esse trabalho, essas pesquisas há tanto tempo, e já que a gente fez tantas relações com a pandemia, né, nunca se tornou tão importante esse tipo de mediação entre as pessoas, né, como nessa fase onde é exigido o isolamento social, e você pode
estabelecer esse elo através das experiências digitais. Então, acho que é um momento que celebra coisas que você já diz há anos, dessa amplitude de conhecimento, e que as pessoas estão experimentando de uma maneira mais concreta, inclusive eu nessa experiência de fazer um vídeo, né? E o que eu posso dizer, né? Eu desejo que as pessoas tenham um bom contato aí, que possam ver o vídeo e tudo. E importante essa coisa de se entregar a essa experiência, se permitir essas experiências estéticas que a arte proporciona, e que isso é um alimento para o espírito, um alimento para a vida, e transformador também da nossa atuação no mundo. E muito obrigada a todos que ouviram. Muito obrigada, Terezinha, um beijo enorme no seu coração, e quem gostar desse vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário aqui embaixo do vídeo, e até a próxima. Beijo no coração, Terezinha. Beijo.